Bom dia pessoal, tudo bom? Então estamos iniciando aí a mais uma aula de ciências, certo? Então só para a gente retomar aí o que nós estamos estudando, na aula passada a gente começou a falar do reino plantário, né? Quarto reino, o reino formado pelas plantas, né? Existe uma variedade muito grande de espécies de plantas, então elas possuem aí algumas características especiais que a gente vai falar aí durante as nossas aulas. Primeira coisa, hoje nós vamos trabalhar aí com as partes das plantas. Aliás, a gente já está trabalhando, né? Na aula passada nós falamos aí sobre as raízes, né? Que tem como função na planta duas coisas muito importantes. A primeira que é fixar a planta ao solo, né? Deixá-la fixa no solo. E a segunda que é absorver a água e os sais minerais que estão no solo, certo? Bom, vimos também na aula anterior que existem alguns tipos de raízes, né? A gente viu as três principais, né? Que é a raiz axial, a fasciculada e a tuberosa. Hoje, o nosso assunto vai ser sobre folhas, né? Então, qual que é a função das folhas nas plantas? As folhas, pessoal, são extremamente importantes nas plantas. Antes de eu começar a aula, eu lembrei de uma coisa. Se eu não me engano, aqui neste canto e aqui neste outro canto está pegando claridade. Mas não tem problema, porque eu já tirei foto da lousa e mandei para vocês. Então tem como vocês copiarem e só acompanhar o que eu estou falando, tá? Ou também, às vezes, dá para acompanhar alguma outra coisa que esteja escrito aqui. Vou tentar melhorar ao máximo, ok? Bom, voltando. Então as folhas é a segunda parte do qual a gente vai trabalhar aí, com relação às plantas. As folhas, pessoal, elas acabam realizando no seu interior algo muito importante nas plantas, que é a fotossíntese. Fotossíntese é aquele processo que as plantas realizam através da luz para produzir seu próprio alimento. É isso que faz delas serem os produtores da cadeia alimentar. Então, a importância das folhas é muito grande, né? Pois é no interior das folhas que vai acontecer a fotossíntese. E esse processo ele ocorre porque as folhas possuem uma pigmentação extremamente importante, que é a clorofila, né? Clorofila é a pigmentação verde das plantas. E o que acontece então no interior dessas folhas? Elas conseguem então absorver aí a luz, o gás carbônico e devolver para a atmosfera o gás oxigênio, que é o gás essencial para a nossa vida e dos seres vivos, de um modo em geral, certo? Este processo todo aqui é conhecido também como um processo que nós chamamos de respiração, né? É o processo que as plantas fazem para poder respirar. Então, elas fazem essas trocas gasosas nas folhas, como está aí para vocês. Absorvem o CO2, que é o gás carbônico, e devolvem para a atmosfera o O2, ok? Outra função importante que as folhas realizam é a transpiração. O que é a transpiração? É a perda de vapor d'água, né, para a atmosfera. Então, ela perde-se a água em forma de vapor e isso é lançado para a atmosfera. É por isso que quando eu comentei já com vocês em outro momento da aula, a gente quando entra numa floresta, numa região que está muito arborizada, a gente sente que a temperatura lá é menor, é mais fresquinha, às vezes até mais úmido, porque as plantas estão realizando a transpiração, certo? Uma outra coisa importante que as plantas possuem são as chamadas seivas. A seiva, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho melhor, ela é um canal, é como se fosse uma ligação do qual vai passar os nutrientes e a água que a planta precisa. Nós, seres humanos, por exemplo, nós temos dois suportes, dois mecanismos que faz esse transporte, que são as veias e as artérias. As plantas não possuem veias e nem artérias, mas elas contam com as seivas, que são transportadas através dos vasos condutores, né? Todas as plantas possuem seiva? Não, né? Existe um grupo de plantas aí, que no caso são os musgos, que não possuem seiva, são avasculares. Mas isso vai ficar para outra aula, certo? Primeiro a gente precisa entender a função aí dessas seivas.
Quantas e quais são as seivas? Nós temos dois tipos de seivas: a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta, pessoal, ela é responsável por transportar a água e os sais minerais que a planta precisa. E a seiva elaborada, ela serve para transportar o açúcar, que vai fornecer energia para que a planta consiga realizar todas essas atividades que nós falamos aqui, certo? Então, a seiva é extremamente importante para as plantas, beleza? É isso.